Então, pessoal, boa noite. Eu tinha colocado uma enquete ontem, né, perguntando se vocês queriam uma live para falar de um assunto, não digo que nem que ele é diferente, né, porque durante várias perguntas que vocês fazem ali no Stories, eu coloco algumas citações filosóficas, já coloquei bastante sobre o Sêneca. No curso mesmo eu falo do Sêneca algumas vezes, falo de Aristóteles, no módulo 7, que é o último módulo, a gente fala um pouco sobre Epicuro, né, o epicurismo, com o objetivo de atingir a felicidade. Então não é um assunto estranho aqui ao perfil, mas geralmente eu falo isso não de maneira dedicada, sabe, pegando um espaço do meu tempo para falar apenas disso. E hoje eu vou fazer isso aqui nessa live. Então quem está entrando agora, esperando aí dicas de investimento, vocês até vão ter alguma coisa de maneira indireta. Porque eu coloquei aqui alguns tópicos, né? E um deles, para bater no final, é no que essa filosofia ela me ajuda nas minhas decisões, né? No que ela serve para que eu tome melhores decisões, para que eu tenha uma vida melhor. Mas começando. Então, primeiro, por que ler esses antigos? Por que pegar essas obras que já foram testadas pelo tempo e não outras? E o motivo inicial já está justamente na pergunta, porque elas já foram testadas pelo tempo. Então faz muito mais sentido eu pegar para ler, por exemplo, Sobre a Brevidade da Vida, que foi escrito há 2000 anos e até hoje é lido, e é livro de cabeceira aí de governantes, de grandes empresários, do que pegar um livro que foi lançado há 2 anos, basicamente para vender, porque a pessoa pode ter muita popularidade, mas não fala nada com nada. Então vou estar gastando meu tempo lendo uma obra quase inútil quando eu posso ler alguma coisa que realmente já está consagrado, né, que já foi testado pelo tempo, que muito provavelmente é lido durante 2000 anos e provavelmente será lido por mais 2000, porque já passou nesse teste. Se a gente for pegar, eu gosto bastante de ler Sêneca porque por ele eu tenho contato com outros filósofos que não deixaram escritos. Já dei exemplos aqui no perfil falando sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto ele tinha algumas ideias bem interessantes. Ele falava que a vida veio da água. E depois Empédocles, que era um médico grego, ele pegou isso e ainda falou que dentre os seres, os mais bem adaptados seriam aqueles que iriam sobreviver. E aí você tem Anaximandro de Mileto, falando que as espécies eram cópias de outras espécies, né? Que elas iam tendo pequenas mutações. Então você pega esses 3 caras que viveram 600 anos antes de Cristo e eles criaram as bases da ideia que mais tarde o Darwin trouxe, né? Da seleção natural. Só que esses caras não deixaram escritos. É até engraçado isso. Já falaram, o Nassim Taleb ele conta esse caso, se eu não me engano, na Lógica do Cisne Negro, que quando ele vai falar sobre ausência de evidência, não é evidência de ausência. O que ele quer dizer com isso? Ele dá um exemplo dos fenícios. Não tem escritos, não tem obras fenícias. Você não acha, por exemplo, uma tragédia fenícia igual você acha Sófocles escrevendo sobre o Édipo, né? Isso não acontece. Aí falaram, não, é que os fenícios eles foram uma raça dedicada ao mercantilismo. Eles eram mercantes. E não é isso, né? Não é porque você não achou que não existe. Simplesmente, naquela época, era tudo feito em papiro, o papiro é muito frágil, então ele não passou no teste do tempo. Quando criaram os pergaminhos, né, e as obras foram sendo continuamente copiadas, o que chegou até a época do pergaminho continuou, mas o restante ficou num grande filtro do tempo, ninguém mais encontra aquelas obras. Então eu não consigo ler o que Tales de Mileto escreveu, eu não consigo ler o que Empédocles escreveu. Empédocles ele provou a existência do ar. Como que ele fez isso? Sabe aquela experiência que a gente faz hoje em dia? Não tem nem mais primeira série, né? Primeiro ano, sei lá. Que você pega uma seringa, bota o dedo aqui, você aperta até que sobre só o ar ali, e você tenta apertar e não vai mais. Então, aquilo prova para uma criança, olha, isso que está à nossa volta, né? O ar ocupa espaço. Empédocles fez isso com um instrumento chamado escafandro. Isso 500 anos antes de Cristo. Anaximandro de Mileto, que eu citei aqui, já calculava a altura de montanhas pela sombra. Aí você tem Aristarco, todos esses filósofos pré-socráticos, que eles tinham uma tradição muito diferente da de Sócrates, Platão e Aristóteles, que veio depois, né? Platão aluno de Sócrates, Aristóteles aluno de Platão. Porque eles investigavam, eles não estavam, a filosofia deles não era voltada para o interno, que é mais o estoicismo. Mas, como eu disse, não sobraram escritos desses caras, e o Sêneca fala deles às vezes.
E é interessante, Aristarco, por exemplo, ele deduziu que o Sol era maior que a Lua observando um eclipse. E quem foi o primeiro a explicar um eclipse de maneira realmente científica, mais ligada à astronomia, e não simplesmente como um mito, que era o comum dos gregos, né? Você, naquela época, 500 anos antes de Cristo, perguntava para um grego, por que que o Sol nasce? Isso é Apolo puxando a bola de fogo que é o céu com sua carruagem. E Tales falou que não, né? São astros. E pelo eclipse, Aristarco olhou aquilo e falou, olha, o Sol ele é maior do que a Lua. E ele também desenvolveu as bases do heliocentrismo, que foi resgatado por Copérnico 1500 anos depois. Na verdade, mais do que isso, quase 2000 anos depois, foi século XVI que o Copérnico trouxe isso. Então, olha as ideias desses caras. Você tinha Demócrito, que falava que se você pegar alguma coisa, se eu pegar esse livro e for fatiando em pedaços cada vez menores, no final vai sobrar um pedaço indestrutível que eu não consigo fatiar. Que era o quê? Era aquilo que era indivisível, o átomo. Ele falava que os átomos estavam em constante agitação e que tudo aqui no planeta era constituído disso. E se você destruísse, o átomo continuaria ali. Seria apenas uma maneira de reorganizar os átomos. Ou seja, uma pessoa morre, os átomos dela se espalham e de repente estão reorganizados em outra coisa. Essa era a ideia de Demócrito. Demócrito escreveu 70 livros. Ele falava que tudo são átomos ou nada. Quantos livros chegaram até nós? Nenhum. Platão, inclusive, foi uma das pessoas que instou pela destruição das obras de Demócrito, porque Demócrito era ateu. Ele falava, esse tanto de mito aí, nada disso existe, né? E os gregos, eles eram tolerantes com outras religiões, desde que você tivesse a crença em algum deus, né? Porque se eu acredito em 30 deuses diferentes, você chega com mais 10, eu falo, poxa, esse teu nono deus aí, ele lembra um pouco o meu 23º, então tá tranquilo e os outros eu consigo aceitar. Agora, você falar que não tem nenhum deus e que todos os meus deuses são falsos, não, isso tá errado. Então vamos queimar os livros desse cara. E foram todos queimados. Pô. Tem mais um, o Anaxágoras, também. Todos esses pré-socráticos, e pré-socráticos não é que vieram muito antes de Sócrates, não. Alguns até foram contemporâneos. Demócrito era contemporâneo de Sócrates. Mas é uma tradição diferente, né? O Anaxágoras, ele falava que a Lua e o Sol eram pedras ardentes, sendo essa última, a Lua, sem brilho próprio. Então o Sol tinha brilho próprio e a Lua não. E ele falava que o Sol era tão grande que talvez fosse maior do que o Peloponeso, que é uma península que ela tem mais ou menos 1/3 do tamanho da Grécia atual. E os críticos do Anaxágoras ainda falavam que ele era um cara muito exagerado, né? Falava assim, Anaxágoras, seu exagerado, como é que o Sol vai ser maior do que o Peloponeso? Então veja como os caras eram inteligentes, como eles estavam à frente do tempo deles naquela época. Só que não dá para ler Anaxágoras, você não consegue ler Tales de Mileto, você não consegue ler Demócrito, tudo isso se perdeu pelo tempo, você só consegue ler citações de pessoas que escreveram sobre eles. Até Sócrates, ele não escreveu. Você lê de Sócrates hoje, são as obras de Platão. E esses caras mudaram, eles são realmente a fundação da base do pensamento ocidental. E a gente não lê essas pessoas hoje. Então por isso que tem que ler. Tem explicações lá. Na verdade, até antes desse pensamento, você já vê coisas interessantes. Eu estava conversando com a Malu agora um pouco antes da live. E outro dia no stories dela, ela tinha falado, né? O homem, ele quer ser bem sucedido, ele quer ganhar dinheiro para fazer mais sexo, né? Para ter mulheres mais bonitas. E ela me falou isso, eu pensei assim e falei, E eu fiquei pensando, né? Nossa, por que isso? E você tem uma série de explicações biológicas para isso, lógico. Mas hoje, quando eu estava lendo algumas coisas aqui para fazer essa live, eu lembrei do mito da Guerra de Troia. Foi narrado ali por Homero, muito tempo depois que a guerra ela de fato aconteceu. Inclusive, até início do século XX, talvez até o meio do século XX, eu não lembro agora exatamente quando, mas era muito discutido se houve realmente uma guerra ou não, e depois foram lá, escavaram e acharam realmente destroços. Mas é que Homero, se existia um Homero, ele falou disso muito depois, né? A Guerra de Troia teria acontecido num período que eles chamam de Homérico, porque é o período sobre o qual Homero conta histórias, mas ela, na verdade, Homero ele viveu no período arcaico, foi depois, então ele contou algo que ele não viu. Mas o engraçado, né? A Malu falou isso, e o começo da guerra ele se deu por quê? Segundo Homero, e não é história, é mito, né? Se deu porque teve um casamento entre a ninfa Tétis e um herói chamado Peleu, e todos os deuses foram convidados. Quem arranjou esse casamento foi Zeus.
porque havia uma profecia falando que a filha de Tétis, o filho, na verdade, de Tétis, seria mais poderoso do que seu pai. E Tétis era muito bela. O próprio Zeus, que era um mulherengo incorrigível, queria dormir com Tétis. Só que depois que ele viu essa profecia, ele não só deixou de fazer isso, como proibiu todo ser imortal de fazer o mesmo. E deu um jeito de casar ela com um mortal, porque nasceria um filho mais forte, mas não seria uma ameaça aos deuses. Só que ele não convidou para a festa Eris, a deusa da discórdia. E Eris, muito brava com isso, falou, então quer saber, eu vou arruinar essa festa, né? Como é que eu vou fazer isso? Ela pegou uma maçã dourada, que é um outro mito grego também, e todo mito tem uma história por trás, uma moral da história. E esse aqui mostra algumas características humanas nossas, eu vou chegar lá. E ela tirou essa maçã no meio do casamento com a inscrição, para a mais bela. E aí 3 deusas reivindicaram aquele título. Hera, a mulher de Zeus, Atena, a deusa da sabedoria, também uma deusa guerreira, filha de Zeus, nasceu adulta já da cabeça dele, né, com sua armadura, e Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza, né? O amor era mais ligado a Eros, mas era a deusa do sexual, vamos colocar assim. E as 3 reivindicaram aquilo e falaram, Zeus, decida isso. E Zeus, muito sábio, falou, eu vou decidir, entre essas 3 mulheres, quem é mais bela, eu quero estar longe desse desafio. Vai lá e peça para Paris, que era um mortal, que ele vai decidir essa questão. E Paris era um príncipe de Troia. Na época ele não sabia disso ainda, ele estava como um pastor. E as 3 deusas chegaram para que ele decidisse a questão. E começaram a tentar subornar Paris. Hera ofereceu para Paris poder, falou que tornaria ele um rei, né? Ele seria rei da Europa, da Ásia. Atena ofereceu sucesso na guerra e sabedoria, que eram as áreas dela. E Afrodite ofereceu o coração da mulher mais bela, que era Helena. Na época, não Helena de Troia, ela era Helena de Esparta, casada com Menelau em Esparta. E quem que o Paris escolheu, né? Ele podia ter escolhido poder e dinheiro, poderia ter escolhido conhecimento e sucesso na guerra, e mesmo assim ele escolheu o coração da mulher mais bela. Então, mostrando, os gregos não sabiam que hoje a gente já está num mundo com tanta tecnologia, e as pessoas trabalhando cada vez mais, e no final das contas, para satisfazer esse instinto, esse desejo primitivo, né, do amor. Mas eles sabiam disso. Então, era tudo explicado por mitos. Até que esses caras, os pré-socráticos, começaram a falar, vamos organizar um pouco as ideias do cosmos, que era isso, né? Era essa ordem. Dentro da ideia dos mitos também, uma ideia dos jônios. Esses caras aqui, em grande parte, eram filósofos jônios. Eles colocaram essa questão da organização. É que a gente não lê sobre esses caras hoje. Desapareceram, né? Simplesmente desapareceram. Mas veja o quanto de conhecimento a gente já tinha lá atrás e simplesmente ninguém sabe, né? Quando vocês ouviram falar sobre Anaxágoras ou sobre Demócrito? Talvez numa citação muito breve, quando vocês estavam na escola, que vocês esqueceram, né? Talvez o professor só tinha um único parágrafo, porque ele nunca leu essas obras mais antigas. Ele não chegou a ver isso. E eu gosto muito dessa área. Outro dia eu recomendei um livro sobre mitologia, ele está aqui, que é o Livro de Ouro da Mitologia, do Thomas Bulfinch. Só que a mitologia é bacana, mas ela te ensina algumas coisas, só que a filosofia é mais interessante, na minha opinião, principalmente essa dos estoicos, né? Por quê? O que seria essa filosofia? Segundo Sêneca, a filosofia é um bom conselho. Você tem várias correntes filosóficas diferentes, você tem correntes tentando explicar como é que o mundo funciona. Você pega, por exemplo, o platonismo de Platão, que até ele foi uma influência para o criador do estoicismo, que foi Zenão de Cítio. E ele tenta explicar a existência de mundos diferentes, né? A ideia-chave ali do platonismo é que o nosso mundo ele é uma cópia de um outro mundo, uma cópia imperfeita. Platão falava que existiam 2 mundos, um mundo sensível, que é isso que a gente capta com os nossos sentidos, e existia um mundo inteligível, o mundo das ideias, e que tudo aqui era uma cópia mal feita daquele outro mundo. E tem aquela alegoria da caverna, que eu uso também no módulo 1 do curso, mostrando, né, como a gente às vezes está preso numa caverna acreditando em certos conceitos e de repente tudo aquilo é só ilusão, é só uma cópia mal feita de uma coisa verdadeira. E a nossa vida é sair de uma caverna em direção a outra, né? A gente está numa caverna agora, só não sabe porque não saiu ainda. Isso puxa, né? O Matrix é todo feito em cima de um conceito desses, o filme Matrix, por exemplo. E essa ideia, ela acabou inspirando o Zenão de Cítio, que foi o criador do estoicismo.
e também não tem como ler Zenão. Você não acha uma obra dele. Ele era um mercador grego e, bem diferente de outros filósofos, ele não tinha posses, né? Platão, por exemplo, era de uma família muito rica. Então ele pôde se dedicar aos estudos desde novo. Mas não pensem por isso que ele era simplesmente um cara nerd. E isso é uma coisa bacana desses filósofos. Eram caras muito completos. Os caras sabiam de matemática, sabiam sobre, por exemplo, Aristóteles, aluno de Platão, escreveu desde de zoologia até astronomia, né? Política, economia, foi professor de Alexandre. Então a história deles é muito vasta. O próprio Platão, ele foi atleta olímpico, ele competia nos Jogos Olímpicos. O nome Platão não é nem um nome, é um apelido. O nome dele era Aristócles, né? Platão vem das costas largas, era um cara de uma estrutura física impressionante. Foi guerreiro, lutou na Guerra do Peloponeso, né? Quando Atenas enfrentou Esparta. Então, o Platão tinha essa ideia, e o Zenão, quando ele começou a estudar, com 30 anos ele resolveu se tornar um filósofo. E por que ele fez isso? Ele já queria estudar há algum tempo, ele era mercante, era um mercador. Só que ele não tinha tempo para isso, né? Por que você não vê muitos livros escritos por bilionários? Geralmente quem escreve o livro do bilionário é um ghostwriter, não é o cara que escreve. Porque esse cara está ocupado ganhando dinheiro. E Zenão fazia a mesma coisa. Como mercador, ele estava mais ocupado ganhando dinheiro. Só que um dia, o navio, com todas as mercadorias que ele estava transportando, ele naufragou. Mas nada aconteceu com o Zenão, ele ficou vivo. Só que ele ficou vivo e pobre, né? E naquele momento, ao invés de simplesmente amaldiçoar o destino, se comportar como uma vítima das circunstâncias, ele falou: isso é a fortuna. A fortuna é a figura de uma deusa também. Você pega a representação da fortuna, dada como uma mulher vendada com um jarro, uma espécie de vaso, e ela fica percorrendo a terra, jogando coisas boas e ruins de maneira aleatória para as pessoas, né? Então isso foi a fortuna ordenando que Zenão ficasse mais livre para filosofar. E ele começou a correr atrás de conhecimento. E viu essa ideia platônica de mundos diferentes, né? E ele trouxe isso para o estoicismo, mas não como uma maneira de tentar explicar como o mundo funcionava. Ele trouxe isso de maneira a tentar se melhorar como pessoa, né? Buscar o autoaperfeiçoamento. Então ele viu o modelo do que seria um homem de virtude e falou: quero chegar nesse modelo. Então o estoicismo é isso, é um manual para você viver bem a sua vida de maneira a atingir a virtude. Oi? Explica o que é estoicismo. Tá, eu tô explicando agora, vou chegar lá. Então é isso que é o estoicismo, é uma maneira de você viver melhor. Então ele não fica tentando explicar a metafísica. Não é isso, né? É simplesmente o caminho para você atingir a virtude, para você ter uma vida mais equilibrada, né? Uma vida onde você consiga lidar melhor com as coisas ruins que naturalmente vão acontecer por conta da nossa existência humana. Você pega desde correntes filosóficas até toda a religião antiga, né? Budismo, cristianismo, judaísmo, o islamismo. O que essas religiões elas trazem de ensinamento básico, né? Que o sofrimento ele faz parte da vida humana. O Sêneca fala isso, em outras palavras, viver significa lutar. Se você não está sofrendo agora, muito provavelmente, por mais positiva que seja a sua mentalidade, daqui a 5 anos vai acontecer alguma coisa ruim. E se isso não acontecer, considere-se tremendamente sortudo, porque a nossa condição humana faz com que esse tipo de coisa aconteça. Então nós vamos ficar doentes, nós teremos problemas, se não a gente, pessoas que a gente ama, isso vai afetar. E o estoicismo vira um manual para que você possa lidar com esse tipo de problema. O Zenão começou a estudar e ele dividiu as áreas de conhecimento em 3. Ele falava sobre a questão da física, da lógica e da ética. E dentro do estoicismo é um exemplo de um pomar, né, para que as pessoas possam entender isso. Então, você pensa em um pomar. A cerca seria a lógica, que ela é usada para que você possa absorver conhecimento, aquilo que é verdade. Ninguém nasce sabe, você tem que começar a estudar sobre isso. E você evitar aquilo que não é verdadeiro. E nisso que a filosofia me ajuda. Quem for ver um dos últimos destaques, né, eu usei uma ideia de um outro filósofo chamado Bertrand Russell, um cara muito mais moderno, é justamente sobre isso, é sobre filtrar o que é verdade ou não, né? E você não vai saber tudo que é verdade, mas você se livra de maneira mais simples daquilo que você sabe que não é verdade. Você pelo menos nega o que não é verdade. E fora essa questão da lógica, você tem a física, que é a compreensão do mundo que nos cerca, e devemos isso a esses filósofos pré-socráticos que não ficaram simplesmente justificando, né, que isso é Deus ou os deuses.
E você tem a ética, que é para uma melhor convivência humana, que é algo que faz muita falta hoje em dia. A gente elege cada tipo de político aí que simplesmente acha que porque ele tem algum tipo de ideia, então aquilo é o melhor para a sociedade. E se eu acredito que é bom ter um imposto de renda de 70%, eu vou lá, crio uma lei, mesmo que quase ninguém aprove esse negócio e passou. E nem nada ético, né? Você está obrigando um monte de gente a aderir à sua ideia. Como? A base da força, da canetada. E justamente por conta disso, hoje a gente vê que a lei se transformou no campo de batalha, igual o Bastiat falava, de todas as ambições. Como é que você faz para alterar alguma coisa? Você trabalha? Não. Eleja alguém que vai alterar aquilo para você e te dar mais poder. Então é isso que é o estoicismo. É esse manual. Ele vai te ajudar a navegar melhor pela vida. Porque viver significa lutar. Pô, um monte de coisa ruim vai acontecer. E o estoicismo separa, né? É uma corrente filosófica que separa as coisas que você pode controlar e você foca nelas, das coisas que você não pode controlar. Que é a maior parte das coisas que acontecem no mundo. A gente não pode controlar isso, só podemos controlar como que a gente vai reagir a essas coisas. E é uma filosofia prática. Então, coisas assim que o estoicismo ele te convida a fazer, né? Primeiro, uma reflexão diária, uma meditação diária. Até uma das obras famosas do estoicismo é o Meditações, ou Meditações para mim mesmo. Também tem essa tradução, que foi escrita pelo imperador Marco Aurélio, que foi um dos últimos grandes imperadores de Roma, né? Segundo Maquiavel, haviam 5 grandes imperadores. Aí teve um período assim, ele foi o último desses 5. E basicamente era um diário, né? Por que ele escrevia aquilo no diário? Era uma maneira dele clarear os pensamentos, dele refletir sobre o que havia acontecido, né? Sobre o que iria acontecer no dia, sobre como que ele iria reagir àquele tipo de coisa. Você tem uma aplicação prática também do estoicismo. Eu citei o epicurismo há pouco tempo, que é uma outra corrente filosófica de um pensador grego chamado Epicuro. O epicurismo ele queria atingir a felicidade. Falava que para isso eram necessários 3 coisas, né? Liberdade, amizade e tempo para meditar. Uma ideia bem bacana se a gente for pensar. E o estoicismo ele não queria atingir a felicidade de primeira, ele quer atingir a virtude. Autoaperfeiçoamento. E pela virtude você atingiria uma vida feliz, uma vida plena. E Sêneca falava, em todo final de dia, você deve perguntar a si mesmo, né? No que eu melhorei hoje? O que eu fiz para me tornar uma pessoa melhor? Então, é mais um negócio de ações do que simplesmente de sentimentos. Vamos colocar aqui, para um estoico. Se você se trancar numa caverna durante 30 anos e ficar meditando, em outras religiões isso seria, né? Em algumas religiões, estoicismo não é religião, é filosofia. Então vamos colocar em outras filosofias, isso seria interessante, né? O cara atingiu o nirvana dele meditando lá. Por um estoico, entre aspas, porque você não fez o mal, mas você também não fez o bem, né? Talvez você tenha se aprimorado, sabe, moralmente, mas o que isso ajudou no convívio com outras pessoas? É meio que você fugiu das coisas. Então é a aplicação prática realmente da doutrina, né? O que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor? E por último, é uma preparação para as coisas ruins que irão acontecer. Porque as coisas ruins irão acontecer de fato. Então o estoicismo ele também age nessa parte de eliminar as paixões. Então, citando um personagem, né? Quem já leu A Revolução dos Bichos lembra do burro, do Benjamin. Quando teve a revolução, todos os animais ficaram muito felizes, ele não ficou tão feliz. E quando uma coisa acontecia, todo mundo ficava muito triste, né? Quando o moinho, por exemplo, caiu, todo mundo ficou muito triste, ele também não se alterou muito. Então eu olho para aquele personagem e eu falo, esse personagem, talvez George Orwell nem soubesse como é que funciona a corrente filosófica do estoicismo, mas ele é estoico. Ele é pouco abalado por coisas ruins. O meu primeiro contato que deu vontade assim de ler sobre estoicismo foi através do Nassim Taleb, porque ele classificava o Sêneca como um pensador antifrágil. E por que ele dizia isso? A vida do Sêneca teve momentos muito bons e muito ruins, né? Muito bons como, por exemplo, ele era um dos homens mais ricos de sua época. Ele tinha uma fortuna de 300 milhões de denários. Para que a gente possa fazer algum tipo de comparação, um denário seria o pagamento por um dia de trabalho. Ele tinha 300 milhões de denários, ele chegou até essa fortuna. Uma família muito abastada, né, que ele tinha, da qual ele veio. Judas traiu Jesus por 30 denários, pagamento de um mês, né? Então Sêneca tinha 300 milhões, ele era muito rico. Só que ele nasceu com problemas de saúde. Ele foi exilado, né? Foi expulso de Roma. Quando Calígula era imperador romano, Calígula, quando Júlio César
assumiu, tivemos depois uma guerra civil, foi o fim da República. Calígula foi o terceiro imperador após o fim da República Romana. E Calígula, ele era um cara que ele teve caso com suas 3 irmãs. Ele dormia com todas, né? E falaram que Sêneca estava envolvido numa conspiração para matar o imperador. Aí falaram, vamos matar o Sêneca. Falaram, não, ele já vai morrer, tem problema no pulmão, a saúde dele era frágil. Só exila. Aí exilaram. Aí quando Calígula foi morto pelo seu tio Cláudio, que assumiu, trouxeram o Sêneca de volta. Aí a esposa de Cláudio, Messalina, né, e a gente vê que ela não era benquista pelo que ela fazia, porque até hoje Messalina se tornou uma palavra que é pejorativa, né, para as mulheres. E Messalina começou a acusar Sêneca de adultério com uma das irmãs de Calígula. Então, novamente, queriam condenar o cara à morte. Não precisa condenar à morte, não. Né? Simplesmente exila o cara, manda embora. Então, toda hora ele estava sendo exilado. Quando era trazido de volta, muitas vezes era envolvido em intrigas políticas. No final, ele acabou voltando, porque uma das irmãs de Calígula, Agripina, trouxe ele, ela virou mulher do imperador Cláudio, para educar o filho Nero. E ele foi tutor de Nero, e durante o governo de Nero, a fase inicial foi boa, e falam muito que por conta do aconselhamento de Sêneca. Mas depois, mais intrigas, acabou que no final da vida dele, estava com 65, 68 anos, depende, aí não tem uma data muito certa para o nascimento, ele foi condenado à morte, né, obrigado a cortar os próprios pulsos, do lado da mulher, que também foi obrigada a cortar os próprios pulsos, só que Nero, com medo da repercussão daquilo, ela salvou a mulher dele depois, mas Sêneca ele foi morto. Então, dá pra falar que a vida do cara teve altos e baixos também. E quando você olha a obra dele, e por que a obra dele é interessante? Porque o Meditações do Marco Aurélio, por exemplo, era um diário. Então, era algo que ele escreveu para que ninguém lesse. E aí não é tão fácil de ser digerido, vamos colocar dessa maneira. Não é uma leitura muito agradável. Quem já está mais acostumado a ler sobre filosofia, ou pega uns livros mais antigos, talvez se acostume. Quem está acostumado a ler só os livros mais novos vai achar meio chato. Agora, se você pega a obra do Sêneca, ele escrevia cartas para outra pessoa, ou escrevia ensaios, né, que é o caso sobre a brevidade da vida, mas também destinados a outras pessoas. Então ele escrevia para alguém específico. E era uma pessoa que, pelo livro, você vê que ele não colocava, né, aquela pessoa em algum tipo de patamar de conhecimento, sabe, já iniciado sobre a corrente filosófica, sobre o estoicismo. Então acaba que ele vai te contando através de história sobre como você vai encarar diferentes desafios da vida. E nessa daqui, que eu acho que é a primeira obra que você deveria ler sobre estoicismo, até por conta do tamanho, né? É bem tranquilo de ler, em um dia e meio você vai ler sobre a brevidade da vida. Na verdade é mais do que sobre a brevidade da vida, porque os ensaios dele geralmente são sobre 2 assuntos. Esse aqui é sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma. Esse aqui é sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio. Aqui em português eles juntam 2 ensaios que são independentes. Você pode ler um e depois você pode ler o outro para ver se você gosta. E é muito simples de ler, bem bacana. Eu acho muito interessante. É um livro que eu gosto de ler e reler de tempos em tempos. O Sobre a Ira seria um segundo, também é um ensaio. É um livro que ele é muito bom, porque hoje a gente fica irritado muito fácil com algumas coisas que são umas bobeiras. Aqui no Instagram, por exemplo, se eu for ficar irritado com cada vez que eu recebo uma crítica, agora que eu tenho 500 mil pessoas me seguindo, tudo que eu falo, né, se eu fizer um bocejo, alguém vai falar, nossa, não precisava. Então, o Sobre a Ira, ele te ensina a lidar com esse tipo de pequenas coisas que às vezes vão enchendo, como gotas d'água pingando num copo, até uma hora que o copo transborda. O Sobre a Ira seria um livro que teria feito aquele filme Um Dia de Fúria, não sei se você já viram esse filme com Michael Douglas, né? Que ele é um cara normal até que um dia ele pega uma metralhadora e sai matando todo mundo, é mais ou menos essa a história do filme. Isso não aconteceria se ele tivesse lido Sobre a Ira. E aqui também tem sobre a tranquilidade da alma. E o interessante, já é um livro maior, é que ele faz várias menções a outros filósofos de outras correntes filosóficas. Então ele fala de Epicuro, ele fala, por exemplo, desses pré-socráticos, ele vai falando durante essa história, durante uma narrativa que é bem bacana. E é quase um aconselhamento. É praticamente um milagre, né, gente? Eu tô falando com um cara que morreu há 2000 anos e foi uma das pessoas mais ricas da história. Depois, se você gostar, aí você compra o Meditações do Marco Aurélio, porque também
Você vai estar falando com o imperador romano, dos últimos grandes imperadores, aí, dos 5 bons imperadores, né, que eu falei. E o cara ele vai ter uma série de problemas que sequer pode imaginar, né? Se ele errasse ali a proteção da fronteira, você tem invasão de tribo bárbara. Tinha que educar o filho dele enquanto isso, tarefa na qual ele foi mal sucedido. Para quem quer saber quem é Marco Aurélio, assim, vocês já viram esse imperador. É só lembrar do filme Gladiador. Não aconteceu daquele jeito, né? É um filme, é uma obra de ficção, mas o imperador retratado lá, o velho, que é morto pelo filho, é Marco Aurélio. E o filho que assume e combate no Coliseu é o Cômodo, é o filho do Marco Aurélio. E lógico que aquilo é uma adaptação para o cinema, mas de fato o Cômodo combateu no Coliseu. Ele fazia esses espetáculos, colocava lá uma pele de leão se fantasiando de Hércules para ir combater no Coliseu. Só que o Cômodo era malandro, porque ele ia lutar com gladiadores, ele com uma espada bem afiada e os gladiadores com espada sem fio. Então era bem complicado realmente dele não vencer uma batalha. E era filho de um cara que era uma sumidade, né? Um imperador filósofo. Então mostra como coisas ruins vão acontecer. Tem certas coisas que você não controla. Mesmo a educação de um filho. Muitas vezes você pode tentar educar ele de uma maneira e vai sair de outra, por conta de temperamento, né? Nem tudo tá ao alcance dos pais. E as outras obras do Sêneca, essas eu não li inteiras ainda porque são 3 volumes, é bastante coisa, mas o interessante delas é que você pode ler de maneira independente. São o Cartas de um Estoico ou Cartas a Lucílio também, depende da tradução que você pega. E é um total de 124 cartas, eles vão dividindo, o primeiro volume é da 1 a 65, por exemplo, e tem temas independentes, né? Aqui, por exemplo, ele fala sobre aproveitar o tempo, sobre a falta de foco na leitura, sobre a verdadeira e a falsa amizade. Então, outro dia eu falei, não consigo ser amigo de alguém que queira me roubar. É meio evidente isso, né? Você quer ser amigo de alguém que quer o seu bem. E teve gente que falou, não, isso é intolerância da sua parte. Porra, tem um cara que acha que o certo é confiscar metade das coisas que eu tenho e dar para o governo, e você quer que eu seja amigo dele? Uma pessoa que tem uma visão diametralmente oposta da minha. Não, esse cara não vai ser meu amigo. Amigo não, eu posso conviver com ele, né? Dando bom dia, boa tarde, cumprimentando, debatendo ideias. Posso, agora ele vai entrar na minha casa e vai ser meu amigo? Pô, que tipo de amizade é esse? Deixa de ser burro, né? Lê um pouco de Sêneca que você vai ver, não faz nenhum sentido ter uma amizade assim. Ele mesmo falava, numa analogia entre amizade e doença, que a doença ela se propaga quando você mistura corpos sadios com corpos não sadios. Então, da mesma maneira, se você quer ter um amigo que, na sua opinião, tem crenças não sadias, não pense que você vai mudar esse cara. Talvez esse cara te mude, ele te contamine. E as obras de Sêneca chegaram até a gente até porque elas não eram vistas de maneira negativa pelos cristãos. Teve obras que não chegaram, pelo menos não completas, porque elas iam muito contra o que o cristianismo falava, né? E aqui não, você vê muita coisa, até porque foi no mesmo período que estava acontecendo. Se você for ler a Bíblia, tem ideias na Bíblia, tem uma Bíblia aqui, muito parecida com as ideias de Sêneca, porque ele nasceu no ano, mais ou menos no ano 4 depois de Cristo. Então ele foi contemporâneo de uma série de apóstolos, ele teve, parece, até correspondência com Paulo. Então são ideias que elas guardam similaridade. E você pega também citações de Cristo e você vê similaridade com citações de outros filósofos, né? Tem uma frase, uma vez eu postei, que é do Aristóteles, que fala que ninguém é profeta em sua própria terra. E quando eu postei isso, muita gente falou, quem disse isso foi Jesus Cristo. Sim, só que Jesus disse 400 anos depois de Aristóteles. Então você vê como essas ideias, elas têm ressonância uma nas outras. E a gente não lê, simplesmente a gente desconsidera isso. E no que isso me ajuda no dia a dia? Além de ser um código moral para que você possa seguir, né? O Sêneca, se eu não me engano, é em Sobre a Ira. Ele fala, né? Como é que você faz para não se comportar como uma pessoa irada ou para não ofender o seu próprio código de conduta? Deixando claro que, para Zenão, essa virtude seria um ideal a ser alcançado, mas nós somos humanos, é difícil alcançar aquilo. Mas como que você faria isso? Para o Sêneca era, sabe, a ideia era simples, né? Imagine que o tempo todo uma pessoa que você admira muito está te observando.
Então, se eu fico imaginando que o tempo todo meu pai, né, que é o cara que eu admiro pra caramba, tá me observando, eu vou evitar de fazer coisas erradas. Porque ninguém faz coisa errada enquanto alguém que te admira está te observando. Então, uma série de conselhos para isso. E outra maneira também é usar essa lógica desses filósofos para que você possa aprender a pensar. E discernir aquilo que tem mais chance de ser verdadeiro daquilo que tem mais chance de ser falso, né? Para o Aristóteles, por exemplo, essas frases que a gente ouve hoje, a sua verdade é diferente da minha. Se ele ouve isso, ele fica se revirando na tumba. Porque dentro da lógica aristotélica, não tem uma terceira via. Ou uma ideia é verdadeira, ou ela é falsa. Então, para ele não tinha isso. A sua verdade é diferente da minha. Não, a verdade é objetiva. O que acontece é que pessoas têm interpretações diferentes. E tem até uma história interessante, narrada pelo Aristóteles, sobre Tales, mostrando como, para ele, era muito preto no branco mesmo. Não tem nada, né? Como eu falei, não tem escritos do Tales de Mileto que duraram pra gente hoje. Mas tem uma história que mostra como Tales ganhou dinheiro se utilizando da sua inteligência. Na cidade de Mileto, era uma cidade mercante, os amigos de Tales falavam que quem pode, faz. Quem não pode, filosofa. Então, ficavam zoando os filósofos. Pô, esses caras não ganham dinheiro, a gente ganha dinheiro com comércio. E aí o Tales resolveu, né, mostrar, olha, eu posso ganhar dinheiro também se eu quiser. Então, o que ele fez? Segundo Aristóteles, ele se utilizou dos seus conhecimentos avançados de astronomia, e eram mesmo, como eu disse, ele foi a primeira pessoa a explicar um eclipse, para prever que a colheita de azeitonas naquele ano seria muito maior do que eles imaginavam. E aí Tales foi lá, na cidade de Mileto e na sua vizinha, Quios, e alugou todas as prensas utilizadas para transformar azeitonas em azeite. Ele pagou um pequeno valor para isso, né? Porque geralmente a colheita não era tão grande, então não eram todas utilizadas ao mesmo tempo. Simplesmente o pessoal falou, como é que vai ser? O Tales falou, eu dou um pequeno valor e estou pagando pelo direito de possivelmente utilizar isso. Talvez eu nem utilize. O cara falou, tudo bem, podemos fazer isso. E veio realmente uma colheita maior do que a esperada. E todo mundo correu para as prensas, todos alugados por Tales. Então todo mundo teve que sublocar de Tales. Ele ganhou muito dinheiro. Ficou rico da noite para o dia. E para Aristóteles, ele sabia daquilo, pelos conhecimentos dele. Só que dentro da visão dos investimentos, eu acho que é muito mais provável que ele tenha calculado um risco-ganho, né? Se der errado, eu perco pouco, afinal é só um sinal. E se der certo, eu ganho muito. E ele foi e ganhou bastante dinheiro. A gente pode falar até que essa negociação do Tales é a mesma coisa que as pessoas fazem hoje com opções, com seguro de vida, com seguro de carro. Então, Tales foi um cara que foi precursor nessa área. Outros princípios de pensamento, pegando um exemplo outro dia, mas eu já estou fugindo desses filósofos, não que eles não tenham esse tipo de ideia, mas foi aperfeiçoado depois. Teve um aluno que postou no grupo global, eu gosto de investir uma parte da minha carteira em ouro, né? Ele pegou e jogou um gráfico lá mostrando, olha, Bruno, a performance de 200 anos do ouro e 200 anos de ações, né? Mostrando como tem que ter muito dinheiro em ações. Aí eu falei para ele, mas nesse gráfico você está descartando as pessoas que quebram no meio do caminho, porque tem muito dinheiro em ações, não aguentam, chega um momento onde o mercado piora muito, porque o mundo piorou muito, elas são obrigadas a resgatar. Tem um destaque falando sobre isso aqui. Mas tem uma ideia filosófica também do Bertrand Russell por trás disso. Do Nassim Taleb, ele também fala disso, né? Que é a questão da evidência silenciosa, que é a questão de você não poder dar uma premissa errada para uma pessoa muito inteligente, que aquele cara vai te convencer de que aquilo é verdade. Você tem... Até outro dia eu postei um negócio sobre religião. Alguém me perguntou se eu tinha alguma religião específica, se eu acreditava em Deus, e eu falei que eu não tenho uma religião específica, mas eu acredito na existência de uma força superior. Porque, afinal de contas, para eu falar, igual o Demócrito, que tudo são átomos ou nada, é meio que eu dou uma certeza de que não existe uma força superior. Só que há infinitas possibilidades de que exista uma. Então, basta, até na ideia da lógica do cisne negro, que exista um único Deus para que eu esteja errado, né? Então, por uma questão de lógica, eu falei, melhor eu deixar isso em aberto do que simplesmente cravar uma resposta para isso. Só que é um argumento filosófico também que poderia me desmentir na mesma hora. Que diz que o fato de eu não poder provar que a sua afirmação é falsa
não torna ela verdadeira, e vice-versa, né? Quem escreveu sobre isso foi o Bertrand Russell. Ele falava da hipótese do bule de chá celestial. Também quando perguntavam para ele, né, você acredita em Deus? Eu não lembro se ele falava que era ateu ou agnóstico, mas ele falava isso, que o fato de não poder provar que não existe não quer dizer que é verdade. E ele falava, se eu afirmar, por exemplo, que há um bule de chá em órbita em volta da Terra, ninguém vai poder provar que isso é falso. Porque a Terra é gigantesca, né? E um bule de chá pequenininho, como é que alguém vai lá ver se há um bule de chá em volta? Mas isso também não torna essa ideia verdadeira. Então é um outro conceito filosófico. Então, no final das contas, para que eu uso isso? É basicamente para ter melhor capacidade de absorver ideias boas, me livrar de ideias ruins, né? E toda hora surge alguma ideia ruim, algum modismo, muitas vezes que ele já deu errado lá atrás e simplesmente a gente não conhece, porque não parou para estudar a história, não parou para ver o que esse pessoal está falando. E também como um código de aprimoramento moral. A meta do estoico é que você possa chegar ao final da sua vida, né? O Sêneca, que acreditava na existência dos deuses, ele falava que ele queria chegar no final e falar para Deus, né? Receba uma alma melhor do que a que deste, porque ele passou a vida inteira perseguindo a virtude e tentando se aprimorar moralmente para que ele pudesse chegar lá no final e falar, tá aqui, fiz a minha parte, aguentei as provações da vida, porque viver significa lutar, porque aqui nós teremos nossa parcela de sofrimento, essa é a condição humana. Se isso não acontecer, considere-se tremendamente sortudo, mas dificilmente você não vai ver acontecendo com pessoas à sua volta, e eu usei isso para me aprimorar cada vez mais. Então, basicamente, o estoicismo é esse caminho. Tá? E como é interessante você ver o que essas pessoas fizeram lá atrás para balizar sua conduta hoje, eu escolhi, né, usar as obras de Sêneca aí para ir balizando minha conduta. Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui agora, gente. Tá. Pessoal aqui falando da Malu. Amor, fala os livros, eles querem saber os livros. Os livros, só revisando. Sobre a ira, sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, né? A parte mais interessante é o sobre a ira. Sobre a brevidade da vida. Tem várias traduções, mas eu gostei dessa. Eu achei bem interessante essa tradução aqui da Pinguim. Eu já tinha comprado uma outra tradução, não tinha gostado tanto. Não está mais comigo, não lembro a editora que está emprestado. E esse aqui é da editora Monte Cristo, Cartas de um Estoico. Mas você vai achar também Cartas a Lucílio, que são 3 volumes. E um livro que ele inicialmente, como eu falei, ele fala de estoicismo, mas não focado, mas tem um pouquinho dessas passagens, mas tem um pouco de passagem de um monte de coisa, né? Talvez tenha até a história do Tales, eu não sei se está em Antifrágil ou se está em outro, mas eu lembro que ele conta aqui também. Esse aqui, Antifrágil. Então, gosto da maneira como Nassim Taleb ele resgata um pouco desses conhecimentos dessas pessoas que tinham essa sapiência e que não são mais faladas hoje em dia. Ele, inclusive, fala que a gente deveria fazer um detox desses livros novos, né? Então, toda hora fica saindo um monte de livro, nunca foram lançados tantos livros, mas quantos desses livros realmente entrarão para a história, a ponto de serem lidos daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? Muito poucos. Então é mais uma atividade, não que haja nenhum demérito nisso, você lança um livro, compra quem quer. Mas a questão é que dentro do nosso tempo limitado, e o estoicismo nos lembra disso, né? Há um dizer no estoicismo, memento mori, que significa lembre-se de que você irá morrer, lembre-se de que você é mortal. E o estoicismo ele nasceu na Grécia, mas ele fez muito mais sucesso em Roma. Então, imperadores, políticos, Cícero, por exemplo, um grande orador, era um estoico. Há uma correspondência de Cícero com um amigo dele, que era um epicurista, chamado Marco Pompônio Ático, chamado As Cartas a Ático. Eles falam basicamente sobre filosofia. Tem até uma passagem interessante, porque o Tito Pompônio Ático estava doente. Olha só como eles sabiam de algumas coisas que a gente está redescobrindo hoje, né? E ele estava desgostoso com a vida, então ele resolveu que simplesmente ia parar de comer, até morrer por inanição. O que aconteceu com Tito Pompônio Ático? Depois de fazer jejum durante sei lá quantas semanas, né, ele se curou.
Então, o que hoje a gente está vendo novamente? Que o jejum, que é um negócio que todas as religiões, né, basicamente falam de jejum, faz bem. O jejum intermitente, né? Uma hora você tem que parar de fazer, vamos deixar bem claro. E é interessante que você tenha uma orientação médica antes de tentar fazer um negócio muito prolongado, não é interessante para o corpo. Mas esses caras já falavam disso e o Nassim Taleb ele pega esse tipo de conhecimento e traz, na minha opinião, de uma maneira bem palatável, mas de vez em quando eu falo do Antifrágil, muita gente fala, nossa, achei o livro muito denso, não conseguia absorver os conceitos. Isso vem por conta de duas coisas. Primeiro, a gente está acostumado a ler coisas muito fáceis. É basicamente um livro, você pega o livro assim, você vê, uma página é um título gigante, na outra é uma frase gigante, depois ainda tem uma figura, é zero de conteúdo, é só para fazer pilha na foto da leitura, né? Não que isso seja errado, mas é essa questão, você está lendo um negócio muito fácil, e quando você pega uma coisa um pouquinho mais difícil, que exige um pouco mais de interpretação, aí o pessoal já tem mais dificuldade. Então, tem que ler esses livros, tem que ler. Não adianta você ler 20 livros por ano, que são livros que eles chovem numa molhada e não te trazem nenhum tipo de conhecimento novo, quando você pode ler um desses, e às vezes esse livro ele realmente te muda de patamar. Pelo menos para mim. As obras do Nassim Taleb, elas mudaram totalmente o jeito como eu investia meu dinheiro. O jeito como eu encaro certas coisas da vida, falando de maneira filosófica também. O Antifrágil não é um livro sobre investimentos, é um livro sobre filosofia. É basicamente isso. Por que ele fala do Sêneca lá? Porque o Sêneca, quando alguma coisa ruim acontecia com ele, e nós vimos, aconteceram coisas horríveis com ele, ele foi exilado, foi condenado à morte, foi acusado de conspirações, tinha saúde debilitada, isso desde novo. E quando algo ruim acontecia, ele falava, eu não perdi nada. Então, se quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, você não perde nada, então a vida só pode trazer coisas boas. Se o ruim acontece, você não perde com o ruim. Então, na pior das hipóteses, você está igual, né? Ele dá um nível de resiliência maior. E isso é importante. Você se tornar uma pessoa resiliente, a base, né? Pelo menos eu acho. Eu gosto de saber que se alguma coisa acontecer na minha família, as pessoas vão ficar tristes, né? Não sabendo para onde ir. Eu sei que eu vou estar lá. E você é a base para eles falar, ó, o que houve, né? No que eu posso ajudar? Que pelo menos meu pai infartou. Eles vão poder contar comigo. Eu não vou ficar simplesmente me lamentando e perguntando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não. Quando eu tive hernia de disco, li pra caramba os estoicos. Por quê? Porque ajuda. A resiliência, a antifragilidade. Tá? O Antifrágil é do Nassim Taleb. Mas lá ele fala um pouquinho sobre histórias de pessoas antigas, filósofos, fala de Sêneca, então por isso também é interessante. Aqui o Henrique falou 12 regras para a vida, do Jordan Peterson. É bacana também, porque o Peterson ele traz uma série de conhecimentos mais antigos. Eu acho um bom livro, mas ainda considero ler diretamente da fonte e o Nassim Taleb também livros melhores. Tá? Por exemplo, você quer ler sobre estoicismo? Muita gente pega as obras do Ryan Holiday, que é um autor americano que fala sobre o assunto. Ele fala, dá até passagens contemporâneas, assim, citando, aqui dá para encarar por esse tipo de conduta, né? Um estoico faria isso. Só que eu prefiro ler direto, porque uma coisa que eu vi, depois que eu comecei a ler mais os clássicos, é que há uma grande diferença entre o que o autor escreveu e o que falam que o autor escreveu. E todo mundo sabe disso, se a gente for parar para pensar realmente. Por quê? Porque as interpretações das pessoas são diferentes, gente. Por que a gente teve uma série de religiões sendo criadas depois da popularização da prensa de Gutenberg, né? Um monte de livros sendo impressos para tudo quanto é canto. Porque as pessoas começaram a ler a Bíblia e interpretar de maneiras diferentes e viram, mas o padre falou isso e eu não entendi isso. Meio estranho, então, né? Não tô achando a mesma coisa que ele falou. E o que aconteceu? Teve um monte de religião surgindo, todo o protestantismo. É importante que você leia diretamente. É bacana você contar com um tradutor quando você não está muito acostumado a ler essas obras um pouco mais complexas. Mas vai se acostumando. Tudo é costume na vida, tudo é hábito. Você vai pegando aquilo, vai lendo. Como eu falei, o Cartas de um Estoico, são coisas independentes, não precisa ler de cabo a rabo. Você vai pegar aqui, um monte de carta independente, você vai lendo uma por dia.
para você ir se habituando. E aí você vai criando esse gosto por essa leitura e você vai ver que entre o que falam e o que está escrito de fato pode haver bastante diferença de acordo com a sua interpretação, tá? Aqui eu vi um comentário aqui do Santos falando sobre Sócrates. O Platão que escreveu. O Platão ele acompanhou o julgamento do Sócrates, né? Ele foi condenado à morte, aí, a ingerir veneno. Tem um quadro bem bacana sobre isso, onde o Sócrates já aparece até com um físico bacana, né? Retratando ali. Ele não era assim, pelo que dizem, mas mostrando a admiração que tinha por ele, né? Botando ali um cara de uns 60 anos na época, eu acho, com o físico de um jovem, né? Só a cabeça ali mais branca e bebendo veneno com o dedo levantado, morrendo pelas convicções dele. E a gente pega hoje o que se sabe de Sócrates são os escritos de outras pessoas sobre ele, principalmente o Apologia a Sócrates de Platão, tá? Também é um livro interessante de ser lido. Tem muitas ideias platônicas assim que são bem interessantes, sobretudo porque elas vão muito contra algumas coisas que a gente vê atualmente, né? Platão, ateniense, onde surgiu a democracia, ele não gostava de democracia. Aí você vai ver por que ele não gostava. Tem muita ressonância com o que a gente vê em termos de críticas à democracia hoje, né? O pessoal pensa que a democracia é sempre bom. Leia Platão, para você ver o que ele falava sobre o assunto, e aí talvez isso te tire um pouquinho de uma caverna para mostrar, caramba, tem esse ponto de vista. Mas apenas dando um exemplo de um outro pensador, filósofo também, que é o Hermann Hoppe. Se democracia é sempre bom, vamos estabelecer um governo universal. E dentro desse governo universal, seguir o princípio democrático de um homem, um voto. Com base nisso, muito provavelmente nós teríamos uma coalizão sino-indiana, né? China mais Índia ganhando, porque afinal de contas, você pega os dois, é mais da metade da população do planeta. Aí esse pessoal ganha. E eles fazem um novo imposto muito pesado sobre os países do Ocidente, porque é hora de redistribuir riqueza. Então vamos pesar pesadamente Europa e América do Norte em prol dos países asiáticos, né? Podia ser outros países também, mas não é justiça, é para eles que eles querem aquele dinheiro. Isso seria, né, um bom uso da democracia? Se a democracia está sempre correta, né? Não, na próxima eleição troca. Como se eles são a maioria? Não vai mudar, a gente não vai começar a ter filho pra caramba pra poder votar. Eles são a maioria, eles vão estar sempre ganhando. Entenderam? Então é um questionamento interessante, que normalmente as pessoas não se fazem. Elas simplesmente pegam aquilo que foi falado, não, a democracia foi uma evolução, hoje a gente escolhe quem está no poder, não sei o quê. Mas olha o que essas outras pessoas já falavam sobre esse assunto, pelo menos é um questionamento para você ter na cabeça, né? Pessoal falando, né, que gosta das ideias do Platão. Bruno, já esteve em Atenas? Não. Nunca fui para a Grécia. É uma vontade que eu tenho de conhecer a Grécia, assim. Gosto bastante da mitologia, da história ali, né? As guerras médicas, quando os persas foram invadir a Grécia, teve lá a história dos 300. Tem um romance bem bacana sobre isso, que é o Portões de Fogo, que fala... É uma narrativa, mas é bem interessante, contando essa história dos 300. Aqui o Pinto de Carvalho perguntando para mim. Estado ideal. Tem as ideias platônicas, tem várias outras ideias. Tem a ideia do Hermann Hoppe, né, de um estado de leis privadas. Se a gente for ver, a gente já teve experiências parecidas na história. O que aconteceu, por exemplo, com os gregos? Até citando o caso deles. Eles tinham... Não foi sempre assim, né? Você teve os períodos dentro da história da Grécia, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, etc. Você vai indo aí, até chegar no helenístico, e você teve uma era das cidades-estado independentes. Pequenas cidades que progrediram muito, em vários termos, assim, né? Produção de conteúdo filosófico, arte, você tinha as tragédias gregas, e eram cidades pequenas, independentes.
E o Nassim Taleb, inclusive, fala, uma cidade-estado é melhor do que um estado-nação, alguma coisa muito grande, muito complexa, porque fica mais difícil de administrar e se você tem muito poder centralizado, precisa de muita burocracia para aquilo funcionar. É o caso, por exemplo, do Brasil, né? E os Estados Unidos também, mas lá pelo menos os estados têm mais independência entre si. Eu não gosto disso, eu gosto de descentralização. Você pega a Suíça, por exemplo, a Suíça é um país pequeno, tamanho do Rio de Janeiro, tá? Mas mesmo assim ela é dividida em 26 cantões independentes. Então é muita descentralização. Quem é o presidente da Suíça? A gente sabe quem é o presidente da França, Macron. A gente sabe quem é o primeiro-ministro da Itália. A gente sabe da Angela Merkel na Alemanha. Agora, quem é o presidente da Suíça? A gente não sabe quem esse cara é, porque ele tem pouco poder. Então, dentro dessa ideia do Estado, eu preferiria um Estado com pouquíssimo poder. Porque aqui, todo mundo se vira para o Estado o tempo todo. Não acho uma boa essa dependência tão grande. E até tem as questões, né? Deve ou não haver um Estado? Não tem a resposta. Na minha concepção, um Estado mínimo seria melhor. Você pega a concepção liberal, o Estado seria responsável pelo quê? Segurança interna, externa e justiça. Só que é um problema no liberalismo, ele carrega a semente da sua própria destruição, porque um Estado mínimo, ainda mais um Estado mínimo democrático, ele tende a se tornar com o tempo um Estado máximo. Porque quem elege o governante é a maioria. E em todas as épocas, a maioria será de pessoas pobres em comparação com as pessoas ricas. Mesmo que hoje o pobre, em muitos aspectos, tenha um padrão de vida muito superior ao homem mais rico que já existiu na história, que era o Rockefeller, né, que viveu uma parte da vida sem luz. Mas mesmo assim. Então, no final, você vai ter o Estado aumentando de tamanho cada vez mais, tributando cada vez mais, até que alguma coisa mude nessa figura. E agora a gente tem iniciativas, acabou de ser aprovada em Honduras a criação de uma cidade privada, né, próspera, é o nome da cidade. Até já me perguntaram, o que você acha de lá? Não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas nós já tivemos experiências na história, durante curtos períodos de tempo, de reinos muito pequenos, independentes. E durante um tempo dá certo até que chega uma força conquistadora estrangeira, né? Então, hoje o mundo é mais civilizado nesse ponto de vista. Eu vi um comentário aqui passando falando, Bruno, você não queria ter vivido na Grécia Antiga? Lógico que não, para morrer de cólera, varíola, para ter que guerrear com os persas, né? Não, prefiro muito mais a época atual. Você teve essas experiências e uma força conquistadora sempre veio. Pô. Tem um ordenamento jurídico, direito internacional. Tem, né? Mas pergunta se Alexandre o Grande respeitou o direito internacional, né? Quem freia Alexandre? Né? Não freia, pô. Então tem esse ponto. Eu era militar. Talvez esteja puxando sardinha para isso porque eu era do exército, afinal de contas. Mas, por exemplo, o que vai garantir nesse surgimento de Próspera em Honduras que daqui a 30 anos, porque Próspera vai prosperar pra caramba, imagina um local onde o imposto é muito menor, né? Basicamente pode ser até um condomínio, não sei como é que vai ser a questão de impostos lá, mas vamos supor que eles colocam imposto de, sei lá, 5%. Ou taxas, nem imposto, tanto de empresa que vai entrar lá. Então o lugar vai virar uma ilha de prosperidade, até porque muitas empresas hoje são empresas digitais. Pô. Por que Hong Kong é o máximo de... Você pega ranking de liberdade, tá lá no topo Hong Kong. Porque para a China é muito interessante que, embora o território todo seja fechado, para eles poderem controlar a população, tem uma ilha de liberdade onde você pode colocar uma série de empresas que trabalham pela internet. E aí, um único ponto com muita liberdade dá muito poder a eles, né? Então lá vai prosperar, não tenho dúvidas disso, mas está dentro do território de Honduras. O que garante que daqui a 30 anos Honduras não vai lá e fale, vamos incorporar esse negócio aqui, ou vamos começar a cobrar cada vez mais taxas para que eles possam funcionar, até uma hora que eles vão e invadem. A não ser que Próspera tenha um exército. E aí vai ser um mini-estado, pô. É uma cidade de contrato, uma cidade privada? Sim, mas no final das contas acaba sendo uma mini monarquia administrada por uma empresa, né? Então a gente já teve esse tipo de experiência e costuma ser uma experiência boa. Só que a questão é que governos tendem a ser centralizadores, então a gente fica nesse ciclo histórico. Você pega a Alemanha, já foi quebrada em uma série de principados e ducados. Aí foi todo mundo lá se unindo, daqui a pouco você tinha a Prússia, depois você tinha a criação da Alemanha. E estados são expansionistas. Aí começou a ter o quê? Primeira Guerra Mundial.
E aí você poderia até falar, é o rei que fez isso. Sim, entraram na Primeira Guerra uma série de monarquias, só saiu a inglesa, das que participaram. E aí na Segunda Guerra já não eram mais não eram mais monarquias. Hitler foi eleito democraticamente na Alemanha. E aí você tinha... Não tinha mais esse argumento de que era o rei tentando fazer alguma coisa, não. Era o país em si, dirigido por políticos. Então eu sou meio que o burro da Revolução dos Bichos, né? Olha só, surgiu Próspera. Vamos ver. Os burros vivem muito. Deixa eu ver aqui. Paloma elogiando minha memória, muito obrigado. Aqui o Favela do Investidor, pô, grande abraço aí, camarada. Gosto muito do seu trabalho, viu? Parabéns aí. Bruno, o que acha do Maquiavel? Bittencourt perguntando aqui. Eu só li O Príncipe de Maquiavel, né? Então não dá pra definir muito por apenas uma obra. O ideal seria que eu tivesse como ler mais coisas dele, né? Mas eu não tive interesse nem em buscar mais coisas dele. Acho que o livro, O Príncipe, é um livro a ser lido. É um livro a ser lido. Eu gosto de ler O Príncipe, principalmente porque eu vejo, quando eu faço um paralelo com investimento, eu uso isso no curso. No Príncipe, ele está escrevendo em prol da unificação italiana. Então ele escreve para um príncipe, o Lourenço, se eu não me engano, falando, né, o que seria interessante, falando sobre como governar, do que seria um principado, o que seria um bom governante. E ele cita no Príncipe famílias que poderiam ser úteis, né, ou poderiam ser obstáculos à unificação da Itália. Eu gosto quando ele cita os Colonna, porque são uma família que já eram ricos naquela época, uma família que é da região de Roma, e são ricos até hoje. Então os caras conseguiram preservar a riqueza por 800 anos, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Você vai tentar citar algumas famílias ricas aqui. Eu fui na Itália no ano retrasado. Fui em Florença, por exemplo. Tinha a família Antinori lá. Os caras trabalham com vinho há 600 anos. Né? Aqui no Brasil a gente não tem nem 600 anos de história. Antes era o quê? É história indígena, que era oral. Não tinha escrita, né? A gente não sabe muito bem. Só tem os mitos que chegaram até a gente. Lá não. Já tinha registro. Já tinha um renascimento acontecendo. Então é bacana por isso. Você vê que algumas coisas que ele fala lá até hoje estão presentes na Itália. E acho que é um livro a ser lido. Tem citações do Maquiavel que eu gosto, quando ele fala basicamente sobre questão de prudência, sobre se preparar também para essa parte das coisas ruins que acontecerão na sua vida. O Maquiavel também foi exilado, então ele não teve uma vida nada boa, né? E muito provavelmente ele leu os estoicos, porque ele fala dos imperadores, dos 5 imperadores, né? Terminando com Marco Aurélio. Então, muito provavelmente, esse pessoal lia esses livros antigos. Até porque tinha muito menos oferta de livro para ler comparado com hoje. Vamos combinar. Mas também não dá pra gente pensar que havia tão pouca oferta assim. É que tem muitos livros naquela época que não chegaram até até os nossos dias, né? Então, forçosamente tinha menos? Tinha, porque, primeiro, que o público leitor era menor. Então, se você tinha menos gente lendo, você tinha menos estímulo a produzir livros. Mas também tinha bastante livro aqui. Só chegou até nós os melhores, né? E justamente é esse o ponto. Usar esse filtro poderosíssimo do tempo, que selecionou aquilo que é realmente bom para chegar até os nossos dias, a nosso favor. E você consegue se livrar de um monte de livros que talvez não sejam bons. Pô, lançaram um livro hoje. Quando é que você vai ler? Espera uns 10 anos. Ah, tá sendo lido agora. Agora você lê aquele livro. A não ser que seja uma coisa que você esteja esperando muito. Tipo, uma pessoa que eu já acompanho, eu sei que o livro desse cara vai mudar a minha vida. Aí você vai ler, não é uma proibição quanto a isso, mas vamos botar na balança, né? Um pouco dos antigos, um pouco do novo. Um pouco do antigo, um pouco do novo. É o que eu tento fazer, pelo menos. Aqui o Dan falando da Ayn Rand. Gosto da Revolta de Atlas, estou com a Nascente para ler aqui. Tá? Ela tem a própria filosofia dela, o objetivismo, né? Mas eu vejo que Ayn Rand, quando eu li a Revolta de Atlas, fica claro para mim que ela não investe. Não investia assim, em bolsa de valores, porque ela fala muito sobre certeza. Muito aristotélica, vamos colocar assim. E como investidor eu não tenho certeza, eu tenho dúvidas, né? Na verdade, até o próprio Aristóteles, ele falava de certeza, mas ele tinha uma frase falando sobre o sábio ter dúvidas.
Mas é essa a questão. Pô. Se eu tiver certeza demais no mercado, eu quebro a cara. Então, quem você vê com muita certeza, esse cara investe há pouco tempo. Porque quem tem muita certeza e não coloca contrapesos contra isso que está pensando, esse cara vai se dar mal no mercado. Uma hora ele vai tomar uma rasteira. Então, seu livro só vou ler daqui a 10 anos. Não é por aí, né? Não generalizem. Tá? Mas eu não tenho nem previsão para quando eu vou publicar nada não, tá, gente? Porque tem que escrever, né? Escrever livro dá trabalho. Não quero outra pessoa escrevendo para mim. Eu queria, para publicar um livro, vocês podem ter certeza que quando ele for publicado, vou ser eu mesmo que vou ter escrito. E para isso preciso de tempo. Tá? Nem acabei de gravar tudo que eu quero ainda pro curso. Estão pedindo o seu podcast. Pois é, temos que criar, né, Boludinha? Gente, eu vou encerrar aqui então. Antes de encerrar, vou fazer um último comentário, que apareceu aqui o Ju Evandro falando sobre um livro interessante, porque é um dos livros mais mal falados e menos lidos ou menos compreendidos do universo das finanças, que é Os Axiomas de Zurich. Não estou com um livro aqui para pegar e mostrar, né? Nem sabia que vinha essa pergunta, mas é o seguinte, né? O pessoal mete muito o pau nos Axiomas de Zurich falando que é um manual ruim de investimentos. Sim, porque ele não é um manual de investimentos. Ele é um manual de especulação. Algo que você deve fazer com... Se não deve, se quiser, né? Com uma pequena fatia da sua carteira. Mas a questão é que mesmo que você não queira fazer essa especulação com uma pequena fatia da carteira, é interessante que você leia, porque quando as pessoas falam, não, eu invisto para o longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer no longo prazo. Ninguém sabe. Se você investir em bolsa durante 30 anos, você vai ficar rico. Volta 30 anos no tempo e a gente volta para uma época anterior ao Plano Real, com o confisco do Collor, com empresas quebrando por conta disso, né? Collor foi pedir desculpa do confisco há 2 dias. Naquela época, gente, ele ganhou a eleição, no dia seguinte ele confiscou o dinheiro. Ninguém sabia, exceto os amigos do Collor, né? O pessoal sabia. E depois que eles confiscaram, um monte de gente se matou, infartou. E o que eles fizeram para as empresas? Não, a gente tomou o dinheiro, toma aqui uma linha de crédito. O cara confisca o teu dinheiro e te oferece crédito a juros altos, porque era uma época de inflação alta. Aí você teve impeachment do Collor, aí você teve troca de moeda. Aí você vai vindo nesse caminho, você teve mais um impeachment, você teve presidente preso, você teve uma série de fatores, né? E falar, não, olha só, era só ter investido aqui que agora você está com dinheiro. Quantas empresas da década de 90 ainda existem hoje na Bolsa? Das 400 empresas que a gente tem hoje. Não são nem 40. Entendeu? Então você que está investindo para o longo prazo, você pode até não usar essa palavra, mas de alguma forma você está especulando. Porque você não tem certeza. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. E os Axiomas de Zurich é um manual para isso. Ele te dá algumas regrinhas de bolso para que você possa encarar esse tipo de situação. E só tem uma coisa lá que eu não gosto, mas depois no próprio livro tem uma ressalva quanto a isso, né? E como eu disse, é um manual de especulação. Então você não pode encarar ele como um manual de investimentos que simplesmente você vai pegar e seguir. Mas a questão é a seguinte, ele fala lá contra a diversificação, mas vamos lembrar que ele está falando de especulação. Então, nas suas posições especulativas, não é para diversificar, seria o que ele estaria falando. Mas, não sei se é antes ou depois dessa parte, Os Axiomas de Zurich, que é um livro escrito por um jornalista que é filho de banqueiros suíços, o Max Gunter, ele se formou em jornalismo. E quando ele ia falar com o pai dele, ele perguntou, Frank Henry, o nome do pai dele, o que aconteceria se todas as suas especulações explodissem na sua cara? E aí o Frank Henry falou, eu perderia 50% do que eu tenho. E esse é um ponto interessante, que muita gente que mete o pau no livro, por conta dessa questão de falar, ele tá falando besteira aqui, você vai quebrar além desse livro. Os caras não prestam atenção nisso e estão tendo uma experiência bem ruim durante essa crise. Ele só arriscava, no máximo, 50% que ele tinha. Os outros 50% ele deixava em algo muito, muito seguro. Seguindo o que o Nassim Taleb chama
de estratégia barbell, de você ter parte na segurança e parte no risco. Aí tem um monte de gente que mete o pau no livro e tá com 100% em bolsa, chegando a perder 50% do patrimônio. Então, esse cara chegou a perder a mesma coisa que o Frank Henry, que é um dos caras do livro, perderia no pior tipo de situação possível. Entendeu? Então, eu acho que é um livro a ser lido, para você absorver algumas coisas pro seu cabedal de conhecimentos, né? E você não vai seguir tudo, que você tem que usar a sua capacidade interpretativa. E lembrando também dessa ressalva, que não é uma ressalva, ele fala isso o tempo inteiro no livro. Né? Então, o que eu falo é um dos livros menos lidos e mais criticados, ou se é lido, é muito pouco compreendido. E esse é um outro problema, gente. As pessoas não sabem interpretar texto hoje. Só tem duas coisas que você precisa saber na sua vida para você se dar bem em termos de aprendizado. Matemática básica, porque você vai precisar disso. Não dá para investir sem conseguir fazer uma simples conta de juros compostos. E o outro é interpretação de texto, porque se você interpretar texto bem, você aprende o que você quiser. Mas o que você quiser, você pega um livro aqui, ó, você vai se ler e você aprende e consegue falar para as pessoas sobre ele. Agora, sem saber interpretar texto, você lê e não absorve nada. Tá lendo por gastar tempo, né? Então, se você não sabe interpretar texto, talvez não seja um livro interessante. Mas para quem sabe, aí sim, é um livro interessante, sim. Eu gosto do livro. Acho que tem que ser mais um livro daqueles que vale a pena ser lido. Tá? Essa é a minha opinião. Mas veja o que o livro fala. Ele ressalta essa parte de especulação. Tá bom? Gente, vou encerrar aqui então, vou deixar salvo, e quando deixar salvo agora tá indo pro IGTV, então só para vocês saberem, né, se clicar na bolinha provavelmente não aparece, tem que ir lá no IGTV depois, tá? E agradeço aí a presença de todos, tá? Muito obrigado aí, chegou a bater quase 2.000 pessoas, né, valeu mesmo pessoal, boa noite para todo mundo, a gente vai se falando nos stories.